Mas queria ir adiante. Agora falar sobre um fato. No mesmo ano de 2018, Deus reservou uma bela surpresa de ser aberto um caminho para o diálogo com os irmãos do movimento de reforma que permanecem em defesa da verdade, combatendo as apostasias. Então uma segunda onda de despertamento ocorre aqui, né? E foi maravilhoso esses encontros, diálogos, sejam presenciais ou pela internet, feitos então com pessoas sinceramente preocupadas com a condição da igreja e defensoras então das mensagens originais do Adventismo. O ataque, o contra-ataque, veio prontamente, né? As dificuldades são as mesmas que enfrentadas por nossos pais espirituais. Então aqui a gente já está, em certo sentido, como fosse numa segunda geração, né? Mas assim como vimos lá na experiência do antigo Israel, que teve a oportunidade com Cristo de se quebrantarem na rocha, também depois uma próxima geração ainda teve a oportunidade dita até o ano 70 com a destruição de Jerusalém por fim. Então Deus é extremamente misericordioso e apresenta vez após vez, mais uma vez, o seu convite misericordioso. Mas as dificuldades é que, faltando os argumentos a serem apresentados contra a verdade, começam as grosseiras difamações e calúnias. Falam de pioneiros que morreram em acidentes, como isso fosse prova de um suposto juízo divino contra os rebeldes. Então, nos preocupa esse tipo de raciocínio, né? Se formos por essa seara, começarmos a analisar as pessoas que morreram de acidente e falarmos que essas pessoas estão perdidas. Então é algo que foge então do cristianismo e também foge do embasamento bíblico, claro. Em nenhum lugar está escrito esse tipo de considerações feitas. Então acharem que dessa maneira então estavam colocando um opróbrio ao movimento e dessa maneira descredibilizando. Também já houve aqueles que alegaram que pregamos doutrinas estranhas, a qual nunca compactuamos. Isso é normal, sempre vimos desde o início do Adventismo tantas e tantas calúnias, falsidades que foram levantadas e que não haviam relação nenhuma com a realidade. Como em toda a história da igreja, fanáticos, apóstatas, caluniadores serão mais uma vez os entraves que encontraremos pelo caminho. Que tenhamos bom ânimo para enfrentar esses desafios, não são poucos, mas devemos ter firmeza e sermos transparentes acerca dos erros, das virtudes, de todos os pontos aí, de maneira clara a todos. Este movimento, de modo algum, pretende que é formado de santos. Não é aquela tese arrogante, como falamos, de achar que assim prudentes somos nós, não. A Igreja de Deus é composta de duas classes, isso é algo claro nas Escrituras e no Espírito de profecia. Portanto, é necessário, inclusive, que esta Igreja ela tenha um povo esclarecido e a maior parte cooperador de Deus. Diz que quando isso ocorrer, da maior parte estar nessa condição, Deus poderá derramar o Espírito Santo sem medida, a chuva serôdia. Então, é interessante meditarmos nisso. Não é aqui uma defesa da perfeição das pessoas desse movimento, de maneira alguma. O ponto é analisarmos a doutrina, se é sã, e analisarmos se essa igreja sanciona o pecado, permite que o pecado fique sem reprovação, sem a devida disciplina, ou se age, então,
de acordo com o que Deus pede. Alguns muitas vezes desculpam os pecados que há em suas igrejas com a parábola do trigo e o joio e outras coisas. Sabemos bem que isso são em relação a pessoas que não manifestaram o seu caráter, não manifestaram em obras os desígnios do coração. Mas em relação a pecados abertos, pecados públicos declarados, é muito clara a necessidade da devida disciplina e, não havendo correção, a exclusão então dessas pessoas. Então, aqui eu queria destacar que neste tempo devemos falar de uma luz em meio a essa escuridão de mundanismo e heresias que vemos no cristianismo, no protestantismo, no adventismo, por toda parte. A verdade do clamor da meia-noite deve ser levada adiante como a verdade presente. Não é uma mensagem de sensacionalismo sobre o fim dos tempos, como muitos procuram artificialmente apresentar algumas, levar as pessoas a um preparo através do medo, algo do gênero. É uma mensagem solene de despertamento, reavamento, que nos constrange ao preparo espiritual individual, trazendo por consequência reforma e santificação. Então, eu fico maravilhado com essa mensagem, os resultados que ela traz, e diferente das demais, não é um mero sensacionalismo de ler um jornal, ler uma notícia e começar a predizer aí que certas profecias apocalípticas já estão se cumprindo e assim por diante. É de maneira indevida, sem o devido cuidado que deve haver na interpretação profética. Mas um outro ataque também, que é apresentado muito comum, é em relação ao tamanho do movimento. Muitos questionam e colocam isso como uma prova contra, como fosse uma prova que não estão sobre o favor de Deus. Graças a Deus, temos textos preciosos que nos apresentam um verdadeiro fundamento pelo qual devemos nos basear realmente. Na realidade, isso até é um tanto impressionante, porque bem sabemos as críticas, os ataques que o movimento de reforma tantas vezes recebia da igreja da qual saíram, e no entanto eles se orgulhavam de dizer, inclusive, que eram os 2% fiel, que não pegaram em armas, não participaram do derramamento de sangue. Então, havia um raciocínio nesse sentido, falando desse pequeno povo de fato, e sofriam todo tipo de ataque devido ao pequeno número, e como que não tinham instituições e uma série de coisas. Todos esses ataques sofreram e agora lançam eles sobre nós. Isso tudo é lamentável. Mas eu gostaria de ler alguns textos do Espírito de Profecia que deixam claro como devemos encarar essas questões. O primeiro está no Obreiros Evangélicos, página 431, nos declara o seguinte: à medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse povo não tem igreja e não tem lugar de culto. Sois um grupinho pobre e ignorante. Em breve os pastores irão embora e o interesse há de desaparecer. Então a vez de abandonar essas novas ideias que tendes recebido. Por acaso não vemos a repetição disso? Então, a mensageira do Senhor fala que os primeiros adventistas sofreram esses ataques também. E vemos, vez após outra, os mesmos falsos argumentos sendo apresentados. No Desejar de Todas as Nações, na página 459, aqui numa experiência que Jesus passou, Ellen White aplica então aqueles judeus que não aceitavam a sua mensagem porque não haviam
líderes da igreja judaica que aceitavam essa mensagem. E Ellen White diz que até hoje é o mesmo enquadramento ocorre, aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade. Raras vezes perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem é ela defendida? Então eles não perguntam se é verdadeira, mas querem saber quem está defendendo. Multidões fazem assim. As multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam. E faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Essa foi a acusação na época de Jesus contra a sua igreja emergente, contra a sua mensagem. Haviam outros grupos em volta de Cristo? Havia outros grupos, sim. Haviam então vários partidos dentro da igreja judaica que, em essência, eram como fossem outros grupos de fariseus, saduceus, herodianos, essênios, tantos que poderiam causar uma confusão. De repente surge o grupo de João Batista, que prepara as pessoas para a vinda do Messias, e então surge o grupo de Jesus Cristo. E alguns poderiam dizer, tantos grupos, não vou dar nem atenção, eu vou ficar na minha igreja mãe mesmo. A igreja da profecia, eu vou ficar nela mesmo. Tantos grupos surgindo, e como eu vou saber? A regra para saber é muito clara, é buscar a verdade, a guarda dos mandamentos, se há então a defesa disso tudo. E aí então nós vemos que muitos rejeitaram por um preconceito simplesmente. Mas devemos então apresentar em nossos dias o mesmo caso então de Filipe com Natanael. Natanael era uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, que teve que Filipe dizer, vem ver, deixe seus preconceitos de lado, analise realmente com o espírito aberto. Esse é o chamado para cada um hoje também. Deixar de lado as aparências exteriores e analisar espiritualmente a questão. Continuando a leitura ainda aqui no Desejar Todas as Nações, página 459, Ellen White declara: os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento, vamos prestar bem atenção nesse ponto, e não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. Não é um argumento contra este fato. Devemos estar bem esclarecidos sobre isso. Obreiros Evangelhos, na página 370, diz que Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Para Deus o que importa é a qualidade, não a quantidade. O povo de Deus sempre foi minoria, sempre foi um pequeno povo, e nesses últimos dias a onda do mal é ainda mais prevalecente. Aqui vemos então, Deus prefere 6 pessoas realmente, inteiramente convertidas do que 60 que não estão de fato e estão na igreja e vão causar muitas vezes danos. No Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 143, preciosas palavras, ela nos declara também a mensageira do Senhor. Quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo?
abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de números, e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo, mostra grande cegueira. Fossem algarismos prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Devemos ser diferentes, mas de repente as igrejas, querendo o seu crescimento, elas querem agora copiar o quê? Os costumes, as práticas, o modo de agir popular. E desse modo, então, as práticas do mundo não são correspondentes para o povo de Deus. Então é muito fácil uma igreja crescer, prosperar exteriormente, abaixando as normas, e aí entender que não, olha, a gente está avançando, está indo muito bem, mas há uma cegueira muito clara nisso. Só houve esse crescimento segundo o mundo, o qual é tanto motivo de júbilo, porque as normas foram abaixadas e aquilo que batia muito de frente com o costume das pessoas não é reprovado. Então devemos meditar seriamente nesses aspectos. Em relação ao povo de Deus, futuramente, em termos proféticos, Ellen White, no Unpublished Manuscript Testimonies, que está também na coleção Spalding McGann, volume 1, página 10, um texto escrito em 23 de outubro de 1850, ela diz: vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais, como Judas, hão de trair-nos aos católicos para obterem sua influência contra a verdade. Os santos serão então um povo quase desconhecido de quem os católicos terão pouco conhecimento. Então mesmo adventistas só de nome, adventistas nominais, irão nos trair, em especial estes. E vemos aqui que mesmo àquela altura, quando for ter o início da perseguição, da crise final sobre este mundo, seremos um povo quase desconhecido, de quem os católicos terão pouco conhecimento. E aqueles que estão mais próximos, mais íntimos, é justamente que terão condição de nos trair aos católicos. Ellen White declara também na meditação de 2002, Cristo Triunfante, página 317, que os professos cristãos de hoje que rejeitam a luz não serão mais favoráveis àqueles que recebem a luz da verdade e nela se regozijam do que o foram os judeus nos dias de Cristo. Considerarão os crentes como um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, e deles falarão zombeteiramente. Então, sermos acusados de um povo pequeno, fraco, um punhado de fanáticos, de fato, só leva mais crédito a esse movimento. Ao contrário deles acharem que isso está trazendo, de alguma maneira, algo contra, na realidade, de maneira involuntária, estão apresentando, então, todo o escárnio, zombaria que é apresentado nas redes sociais, ou mesmo pessoalmente, vemos, então, se cumprindo isso. De fato, eles são considerados, aqui diz esse povo de Deus, fanáticos. Não são de verdade, mas para os critérios daqueles que já se deixaram adentrar, então, o mundanismo, a apostasia em suas igrejas, de fato vem assim. Mas a igreja de Deus verdadeira, ela é contra os apóstatas e contra os fanáticos, mantendo um verdadeiro equilíbrio. O equilíbrio vem justamente de descobrir, buscar a verdade, pregá-la e praticá-la. Estamos quase finalizando já. Em 2019 temos algo que eu gostaria de destacar.
Primeiramente, dizer que por volta de 2003 houve já um trabalho pioneiro na criação do site da igreja. Aí a gênese então do nosso surgimento na internet, ao decorrer do tempo foi se tornando defasado esse site, não avançamos como deveríamos nessas áreas. E desde 2016 que tivemos uma retomada nesses trabalhos pela internet, com uma reformulação do site, mais participação então nessas redes sociais existentes hoje. Mas é a partir de 2019 que entramos com mais ímpeto, então por isso essa data, agora chegamos a esse assunto. Em 2019 iniciamos com mais ímpeto e atualmente temos site aí sempre sendo atualizado, o canal do YouTube, página do Facebook e também temos grupos de WhatsApp para orações, estudos, para manter a comunhão. Então vemos de fato um avanço, principalmente nesse canal do YouTube, pelo qual estou me comunicando. E vemos então a necessidade a cada dia de avançar nessa área sem dúvida. E contamos com a oração e também com o apoio de cada um para dar avanço nesses trabalhos, nessas mensagens e aprimorarmos cada dia mais. Para a conclusão dessa parte histórica, eu queria ler mais um texto de Ellen White e depois ainda teremos algo que eu gostaria de trazer em termos de perspectivas para o futuro. Mas em conclusão a isso, nós vemos de maneira interessante apresentado nos primeiros escritos, na página 124, o que Ellen White fala dos vários grupos, do Adventismo, e como entender então essa crença no ministério específico dirigido por Deus, de fato, no Atos dos Apóstolos mesmo, Ellen White declara que Jesus deu orientação aos apóstolos que todos então que crescem deveriam ser congregados numa só igreja. Então é importante essa ênfase hoje, não desmerecemos de maneira alguma os fiéis nas igrejas, que não há apenas no Adventismo, sabemos bem que há em todas as igrejas, e como Ellen White fala, não excetuando a comunhão católico-romana, onde há pessoas sinceras, de acordo com sua luz, estão vivendo, e muitas vezes em melhor condição do que outros, que receberam maior luz, mas não estão andando à altura. Então vemos que é importante reconhecermos sim que Deus tem seus filhos honestos em todas as igrejas, mas Deus tem também o seu ministério. Ellen White diz que os diferentes grupos de professos crentes do Advento têm cada um deles um pouco de verdade. Mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhece, nem entenderão, coisas que para eles são seladas. O Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erro. Então é maravilhoso, é uma promessa que nos acalenta os corações. Vemos que há verdades em vários grupos, mas há um grupo ao qual Deus, de fato, dispensou todas as verdades, eles devem ser depositários dessas verdades, tem esse encargo, esse fardo pesado, aparentemente, de levar ao mundo que está a perecer, levar essas mensagens probantes para os últimos dias. Então aqui temos de maneira
que nos consola em meio a tantas dificuldades, tantas divisões, ainda mantermos a confiança em Deus de Ele estar na direção disso tudo. E temos tido provas dia após dia deste movimento, então, se mantendo na sua fidelidade em relação às mensagens, não renunciando a nenhuma delas e ainda vindo nova luz. Ao decorrer dos anos, várias mensagens poderíamos destacar que chegaram até nós. E gostaria de destacar, falamos já sobre o assunto da natureza humana de Cristo, falamos sobre justamente o assunto da divindade triuna, e temos materiais atualmente maravilhosos sobre esse tema. Gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar. Então aqui temos a apostila da Parábola das 10 Virgens, aqui um destaque. Temos aqui essa sobre o Deus triuno, então, e que fala nesse material não só sobre a divindade, mas sobre a humanidade de Cristo, algo importantíssimo em nosso tempo. Aqueles que tiverem o desejo de adquirir esse material, entrem em contato conosco e enviaremos então pelo correio com o maior prazer. Temos também esse material em formato menor, Natureza Humana, Pecaminosa e a Perfeição Cristã, uma posição equilibrada, bíblica, e através também do Espírito de Profecia formamos uma noção aqui do que seria o correto sobre esses temas. Também um tema importantíssimo, os 2 cercos de Jerusalém, sua aplicação profética e a relação com o decreto dominical. Tudo isso se envolve com a necessidade da nossa saída das cidades, ida para o campo. Então, nesse material é mostrada as evidências proféticas, essa comparação dos 2 cercos, a necessidade de sairmos antes do segundo cerco. E quando foi o primeiro? Todos esses pontos devemos ver aqui neste material também. Sobre perspectivas futuras aqui a partir de 2021 que estamos, eu gostaria de falar algo. Vemos nitidamente a premente necessidade de mais obreiros. Tal como nosso Divino Mestre diz, lá em Lucas 10:2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, essa é a nossa oração constante. Este movimento tem a necessidade de mais obreiros dignos. Essa sempre tem sido a postura deste movimento, não manter a corrupção em seu meio de modo algum. Temos também um outro aspecto a ser declarado. O folheto Clamor da Meia-Noite, o anúncio da vinda de Cristo como ladrão. Estou até com ele aqui também. Folheto pequeno, uma folha dobrada, mas que resume o tema da apostila aqui, indo nessa necessidade de despertarmos as pessoas para o anúncio da vinda de Cristo como ladrão, o passar dos nossos casos no santuário celestial, esse julgamento dos vivos, que breve, ninguém sabe quão breve ocorrerá. Ele está em seu julgamento dos mortos desde 1844, mas Cristo, então, geração a geração subsequente tem analisado, num juízo investigativo na presença de todo o universo. Chegará o momento, então, que chegará aos vivos, e aqueles que já têm o conhecimento têm a oportunidade hoje de aceitar as mensagens e se preparar
para estes, o fechamento da porta da graça é antes da crise final. Esse é um ponto muito importante que é destacado aqui neste folheto. Então, Deus precisa de um povo preparado e também selado. E aí, então, a sacudidura final virá. É necessário isso. E estes, então, que avolumarão por fim, sairão a pregar o sábado mais amplamente, e então crescerá a mensagem para um alto clamor, vindo o anjo Apocalipse 18, o cumprimento então da promessa da chuva serôdia. Esta é a luz daquele outro anjo. Então esse folheto faz parte dos nossos esforços em cumprir o nosso papel em favor do Israel moderno, o Adventismo. Que esse folheto e outros materiais mais que temos alcancem as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está lá em Mateus 10, 6. Esse é um ponto o qual comentamos brevemente anteriormente, não temos condição aqui de explanar tanto, mas que nos molda a compreensão de nossa missão também. Ao entendermos que sim, já findou o tempo para o ministério adventista antes instituído, a apostasia veio, tomou conta e tudo mais. O primeiro convite já foi dado lá atrás, desde 1888 e mesmo antes disso, podemos dizer. O segundo convite do Evangelho é o que entendemos que está no presente e que há um trabalho preferencial, em especial, para o meio adventista, para o Israel moderno, em busca justamente dessas ovelhas perdidas, que estão desorientadas. Então, é necessário essa compreensão, uma vez que entendemos que o terceiro convite entra em ação mais adiante. É claro que isso nada impede também o trabalho com pessoas de fora do adventismo, mas a profecia e os seus paralelos nos mostra a necessidade ainda de despertar pessoas. O próprio assunto do clamor da meia-noite, da parábola das 10 virgens, nos revela isso, que ainda há virgens nas igrejas que estão dormindo e devem ser despertadas para se juntar ao grupo das 10 virgens despertas. Então, mesmo com o despertamento que o clamor da meia-noite ocasiona para as 10, como está registrado na Bíblia, ainda uma classe não prepara, negligencia, aquela classe que diz, meu Senhor, tarde virá. Ela, de fato, cansa de vigiar, volve às atrações do mundo, é ninada, adormecida por Satanás novamente. E estará, então, fora do banquete, fechará a porta da salvação. É uma das experiências mais tristes, então, relatadas nas Escrituras, segundo a mensageira do Senhor. É dever da igreja, então, abrir duas frentes unidas de labuta. A primeira em favor do povo do advento, o qual temos comentado, colocando em destaque a mensagem do clamor da meia-noite, a proclamação da restauração de todas as coisas, que aí envolve essa defesa do casamento como um concerto realmente vitalício. E fazendo isso, estaremos então dando esse segundo convite do Evangelho, que está lá em Lucas 14, 21. Mas como bem sabemos, no verso 22 também diz que ainda há lugar para pessoas de outras classes. E sendo assim, deve ser levado ao mundo como cunha de entrada a mensagem da reforma de saúde para o público em geral. Essa obra médico-missionária é em favor de um mundo prestes a perecer, e deste modo estaremos imitando o exemplo do nosso Supremo Mestre, operando cura física, mental e espiritual. Então esse é o propósito, as perspectivas futuras de seguir neste caminho. Que Deus nos guarde das tentações, dos males que há neste mundo, que a tentação de popularidade não venha a atrapalhar a missão de trazer o Evangelho eterno na sua forma completa.
Então, diante de tudo isso que foi exposto, devemos meditar e fazer a nossa própria análise. A decisão é com vocês, de entender sobre essa origem, o progresso deste movimento, a sua posição atualmente também é necessário ser analisada. Qual é o veredito final sobre isso? Eu espero que haja o sincero desejo de buscar essa resposta, não com preconceito, mas sim com uma análise detalhada sobre isso. Essa foi a breve história do movimento. Posteriormente, temos os projetos de lançar mais informações ainda sobre a nossa história através das próprias palavras dos nossos pioneiros que ainda estão vivos. 49 anos de história já temos. E é claro que naqueles primeiros dias eles nem sequer imaginavam que tanto tempo passaria. Achavam que em pouco tempo tudo isso já se finalizaria. No entanto, nos consola saber que apesar dessas dificuldades, e devemos cuidar para que não venhamos a ser mais um povo incrédulo que venha repetir a história, né? Seremos rejeitados, então, e será escolhido outro povo, se esse for o caso. Todas as promessas divinas são condicionais. Porém, devemos entender que Deus está, então, também efetuando uma demora para o nosso próprio bem. De repente, seria o caso de quem está me ouvindo, o meu próprio caso, de que se Cristo tivesse já vindo, ao meu caso eu estaria perdido. Mas Ele quer salvar todos quanto possa, todos quanto for possível. Ele é como um pai amoroso que está justamente fazendo esse apelo urgente para que nos preparemos. O que falta acontecer? Muito pouco. E para a decisão dos nossos casos, o próximo sinal profético, que é o da lei dominical, quando ocorrer isso, nosso caso já terá passado. Então, que diante de tudo isso, seja realmente o nosso desejo profundo auxiliar a causa de Deus e também cuidar do nosso preparo individual. É esse o meu desejo de oração a cada um, a mim, a minha família, os meus amigos, parentes, a todos que estão nos ouvindo neste momento. Que essa mensagem possa alcançar e que a verdade possa se fortificar a cada dia, para assim não venhamos a repetir a história, mas concluí-la em nossa geração. Esse é o meu sincero desejo e também a minha oração. Amém.